Tolerância ao desconforto é um sintoma patológico da sociedade global hoje em dia. As pessoas têm uma necessidade de sentir conforto o tempo todo. Sim. E nem tudo nessa vida é conforto. Muito pelo contrário, mudanças envolvem sofrimentos, envolvem amputações de comportamentos doentios para comportamentos novos. Sim. E eu uso uma analogia que, por exemplo, a gente está num barril de esterco. Mas aqui está quentinho e eu conheço o cheiro. Eu não quero me esforçar para sair porque eu não sei o que tem lá fora. Eu estou no esterco, mas eu estou confortável porque aqui eu consigo assistir meu Netflix, eu consigo acessar meu celular. Então, por que eu vou buscar um desconforto para talvez ter alguma coisa melhor? Porque na nossa desculpa procrastinadora, na nossa mente adoecida, a gente nunca acha que vai atingir o melhor. Então a gente corrompe o agora por não buscar o depois, por achar que não vai atingir. Sim, sim. Então, assim. Sempre essa visão descontente, insatisfeita. Mas nunca tá bom. Nunca tá bom, e mesmo assim a gente foge do desconforto, achando que a gente está confortável. Sim. Só que o confortável, aquele chavão de sair da zona de conforto, para mim muitas vezes ele está vinculado com um conforto ilusório. Porque se você está tão confortável assim no agora, é porque não está confortável. Sim. É porque você está com medo de um desconforto maior. E essa transição é algo que, para você convencer uma pessoa adoecida que ela precisa se moldar no desconforto, você perdeu o paciente. Eu já até... Legal que a gente nasce no desconforto, né? Por exemplo, pra gente nascer, o útero tem que comprimir e nos contrair para que a gente saia de um lugar que, puxa vida, que lugar mais maravilhoso do que o útero da nossa mãe. Ele era o conforto. É o acolhimento completo. Mas é importante que haja essa contração para sair de um lugar confortável para ir para um lugar maior. Exatamente. E aí o desconforto é o que coloca a gente nesse contexto de nascimento, né? O nascimento é uma metáfora fantástica para isso. Porque você está em posição fetal, quentinho, sendo nutrido, ouvindo o coração da sua mãe, e você tem que passar por um orifício que não cabe. A sua cabeça vai ser achatada, você vai sentir dor, você vai sentir frio, você vai sentir desconforto visual. Parece uma rejeição. Exatamente. Mas você está nascendo. Parece uma amputação. Você está amputando o seu braço que te ligava à sua mãe. Mas você está nascendo por um corte, literalmente. Sim, corte literal. Você está sendo cortado, literalmente. Mas fala um pouquinho de se deixar, doenças. A gente vai devaneando. Não vai acabar. Fala um pouquinho de doenças que tem como sintoma a procrastinação. E depois me fala aí como a gente vence isso. Puxando para a área da saúde mental, que é onde a procrastinação é um pouquinho mais incidente, né? Falando primeiro de doenças que têm como sintoma a procrastinação, as mais bem conhecidas, né? A depressão e a ansiedade, o TDAH, e daí dissertando sobre elas. Um paciente em depressão, ele procrastina, e não é só pela necessidade de bem-estar imediato, é porque ele não tem energia vital para fazer. Sim. Então, por exemplo, o paciente está o dia inteiro brigando com a própria psique para sair daquele comportamento depressivo. Muita força para estar vivo e ali. Exatamente. Para fazer alguma coisa. Para sobreviver ao próprio sofrimento mental, ele está gastando uma energia que ele já não tem. E daí, quando ele está diante de uma atividade importante para ser realizada, ele não consegue. Sim. Então, é uma procrastinação sintomatológica e que vem por falta de força. Sim. E que vem acompanhado de todo o desconforto. Todo o desconforto da depressão, perda de energia, piora tudo. Humor deprimido, perda de prazer em atividades, enfim. Perda de cor, perda de criatividade. É uma doença complicada. Sim. Voltando para o lado da ansiedade, o paciente ansioso geralmente ele procrastina por medo. A ansiedade porcamente falando, é um medo de perder o controle. É uma sensação de perda de controle. Quando você tem medo de qualquer coisa, e você às vezes nem sabe do que, quando você está diante de uma situação que exige qualquer tipo de esforço, o medo de não ser capaz, o medo de não ter o suficiente, o medo de ser mal sucedido, o medo de ser julgado, isso tudo faz com que você procrastine e só aumente o seu sofrimento ansioso, que faz aumentar a sua procrastinação.
Então vira um ciclo. Sim. Mais uma vez, entrando no looping, onde a ansiedade piora a procrastinação piora a ansiedade. Esse medo te faz fazer como aquele servo da parábola dos talentos, o terceiro servo, que tive medo, então não fiz. Então não fiz. Eu escondi o que eu tinha que fazer. Era importante demais, mas o medo me impediu de fazer. A ansiedade, a gente pode interpretar ela como medo, né? Sim. Então... É o medo que eu projeto, né? Exatamente. Não tá ali... o sofrimento pelo excesso de preocupação. A preocupação excessiva, o medo do amanhã. Uma antecipação. E aí não deixa de estar relacionado com a procrastinação, porque se a procrastinação é essa projeção para um amanhã e o amanhã não é tão legal, claro, então isso me trava, me paralisa, né? Exatamente. Com relação à ansiedade. E você falou do TDAH também. O TDAH e hoje em dia, com a patologização do TDAH, é mais comum que a gente veja isso em consultório, né? O TDAH, ele tem uma disfunção hormonal de neurotransmissores que faz com que ele tenha dificuldade de aderir numa atividade. Então, por exemplo, o paciente TDAH, ele tem uma distribuição dopaminérgica diferente de um paciente saudável no cérebro. Então, assim, se é algo que ele gosta muito, ele foca toda a dopamina dele ali, que é o que a gente conhece como hiperfoco. Então, por exemplo, maratonar Senhor dos Anéis. O cara fica 9 horas na frente da TV e nem pisca. A cola ali fica muito aumentada. Só que por causa dessa disfunção hormonal, quando ele precisa focar essa dopamina para... Todo ocupado ali, ele não consegue. Ele não consegue. E não é só que ele não consegue. O desconforto é tão grande que ele sofre por não conseguir e não consegue por sofrimento. E daí assim, o TDAH ele tem o agravante de ter passado praticamente a vida toda sofrendo com a própria autocrítica, se sentindo incapaz, se sentindo burro, se sentindo limitado. E quando ele chega na resolutividade de uma vida, na necessidade de ganhar o controle da própria vida para doá-la a Jesus, que teoricamente a gente consegue achar a cura da nossa mente doentia, ele não se sente apto para isso. Ele não se sente merecedor. Ele um peso de culpa tão intenso por todas as vezes que ele não... Eu nem mereço me identificar a Jesus. Entendi. Então, essa culpa do TDAH é muito complicada. E o TDAH é uma patologia complicada para a procrastinação porque ela tem disfunção de neurotransmissores. Então, não é só um comportamento. Sim. Mas essa disfunção trouxe um comportamento prejudicial de tantos anos que mesmo que você entre com a medicação, ele ainda mantém o comportamento. Então, assim, é muito comum o paciente TDAH chegar no consultório depois de ter iniciado a medicação e falar assim, pô, doutor, tô mais ativo, tô mais centrado, tô mais concentrado, mas eu continuo procrastinando. Eu falo para ele assim, olha, então agora a gente trabalha o comportamento. A gente vai trabalhar o comportamento, porque agora você tem uma fisiologia saudável, neurológica, para que a gente consiga mudar o comportamento com os hábitos angulares para que você consiga progredir.